Pessoal, nós vamos trabalhar hoje um tutorial mostrando a interação entre o Keyboard Control, que é um aplicativo não, um software para planejamento e construção de missões voltados para o mapeamento. Eulit, que é um aplicativo extremamente versátil, um aplicativo extremamente poderoso, com uma habilidade incrível na construção de missões automatizadas, e nós vamos usar essa interface entre Lit e Keyboard Control para fazer planejamentos de missões com finalidades de mapeamento, seguindo os parâmetros corretos da aerofotogrametria, não lançando de qualquer forma numa área a ser coberta os waypoints de forma aleatória, sem conhecimento de sobreposição frontal, sem conhecimento de sobreposição lateral, sem conhecimento específico do GSD que pretende se aplicar. Enfim, vamos trabalhar Lit, Keyboard Control, para que seja possível a execução de missões automatizadas com foco em mapeamento, tanto para quem gosta de utilizar o Lit, que queira utilizar o Lit nos seus drones DJI, para aqueles que utilizam o Mavic Air 2S, que não tem uma comunicação muito interessante com os aplicativos atuais de mapeamento, mas comunica-se muito bem com o Lit. É uma alternativa para drones que se comunicam com o Lit trabalhar da forma correta com o mapeamento, para que se possa extrair o melhor do produto mapeado, levando em consideração os parâmetros da fotogrametria e da captura correta de imagens. Tá, o Keyboard Control você encontra ele no Keyboard Control, o mesmo nome do programa.com. Essa página aqui, só clicar em fazer o download e instalar o programa na máquina, sem muito mistério. Tá, uma vez instalado o programa na máquina, nós vamos abrir ele. Eu vou começar aqui do zero. Eu vou excluir esse template que está aqui. Você vai abrir o programa do zero, ele vai estar aqui. Você vai buscar a sua região onde você pretende fazer o mapeamento. Se você tiver dificuldade em buscar a sua região pelo mapa, você pode clicar em File, Center, especificar localização. Você, através do Google Earth, você encontra a sua localização, pega uma referência de latitude e longitude, aqui, joga aqui e manda buscar a localização. Ele vai buscar aquela coordenada que você indicou. Se você tiver a coordenada em UTM, você indica aqui a tua zona, no caso fosse a minha aqui, seria 22 Sul, indica aqui Este, Norte e manda buscar a localização. Então é bem tranquilo. Como eu já tenho a minha localização, vou buscar ela por aqui. Tá. Qual que é o primeiro passo? Vai abrir o programa, você vai vir aqui em planos. Aqui você vai ter 4 planos. Nós vamos trabalhar com esse daqui. Ele dá, a princípio, quando você clica, um ponto de decolagem. Eu sugiro você pegar esse ponto de decolagem, trazer para fora da tua área de interesse, porque depois nós vamos deletar esse takeoff. Esse takeoff não vai ficar aqui. Ele está aqui, a gente vai deletar ele na sequência. O que nós vamos fazer agora? Pattern. Pegar o mesmo que nós tínhamos pego lá, os survey. E dentro de survey nós temos o plano básico, que ele cria uma
um plano já pré-configurado aqui dentro, que você tem que ajustar ele de acordo com o seu interesse. Circular, já criei aqui um plano circular, caso seja interesse em fazer o circular. Saiu aqui o negócio. Vou pegar de novo aqui. E o traçado, que é para você criar o seu próprio traçado. Se nesse de criar o traçado ou tanto, tá? Então aqui em traçado a gente cria os próprios vértices. Aqui, se eu quiser criar inserir mais vértices, eu vou clicando nessas bolinhas, nesses sinalzinhos de mais aqui, ó. Daí eu posso criar quantos vértices for necessário. Para eliminar um vértice criado, só clicar em cima dele, remover vértice. Remover vértice. Tá, então a princípio vamos deixar esses vértices aqui. Esse daqui, vamos deixar assim. Lembra no começo que eu falei que nós tínhamos que deletar o takeoff, o ponto de decolagem, que são essas linhas aqui, ó. Que se eu tentar agora exportar, salvar essa missão em KML, ele vai me dar um erro. Então eu preciso deletar aqueles pontos. Nós estamos com esse survey aqui. Então a gente tem aqui, ó, return to home. Vamos deletar ele. Tem aqui o takeoff. Nós vamos deletar ele. E tem esse outro survey aqui, que é uma máscara de fundo aqui, que nós não estamos utilizando, a gente vai deletar. Então a gente vai ficar somente com a survey da construção do plano neste momento. Então beleza, nós definimos aqui o nosso plano. Aqui, sobreposição, frontal, lateral, vou deixar com 80. Aqui nós definimos a altura do plano de voo. Se quiser fazer com 80 metros, 100 metros, 50 metros, veja que ajusta as linhas do traçado. Vamos deixar aqui 100 metros. Caso o teu cliente solicite que você entregue com GSD específico, daí você não utiliza a altura, você utiliza o GSD e você coloca aqui o GSD que o teu cliente pede, o GSD 3, GSD 5, entende? Para cada GSD uma altura específica. Como nós não temos uma especificação de GSD, só um teste, vamos trabalhar com 100, o que daria um GSD de 2,3 centímetros por pixel. Tá. Descendo ainda no planejamento, nós temos os ângulos. Esse ângulo aqui organiza a forma com que o drone vai executar a missão, o traçado. O número menor aqui é o start point e o final é o end point. Então ele começa a missão por aqui e termina por aqui. Se você quiser inverter, mudar a posição de início de captura e final de captura, você consegue fazer isso movimentando a barra ângulo. Vou deixar aqui com 91 graus, que é uma angulação que vai ficar exatamente paralelo ao eixo viário aqui, que é o sentido que nós estamos planejando a captura. Imaginando que eu queira um levantamento a partir dessa rua, eu posso subir um pouquinho mais para eu criar mais uma linha aqui, para que eu tenha
mais cobrimento sobre essa rua aqui. E da mesma forma, digamos que eu queira que essa rua fique com mais cobrimento, não fique com imagens de borda, ou próximas de borda, eu aumento aqui e trago a captura para cá. Aumentei aqui, ó, já tenho, aí, ó, já tenho ali a captura em cima da rua aqui, beleza? Aqui também já tenho em cima da rua, então eu tô com eixo em cada uma das ruas. Aqui, essa aqui é coincidência, né? Eu planejei esse daqui, que a gente movimenta aqui, ó, para fazer o ajuste, para colocar o plano o mais bem posicionado possível de acordo com a necessidade de cada um. Logo abaixo a gente tem um transpasse. Se eu colocar 10 metros aqui, o drone vai passar além do planejado 10 metros. Se for uma coisa que você precise de um pouco mais de cobrimento, pode ser executado. No entanto, esse transpasse de 10 metros vai criar no LIT um waypoint aqui, um waypoint aqui, além de já ter um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Nos multirotores isso não tem necessidade de fazer esse transpasse, porque eles trabalham muito bem com a questão da parada. É mais prático você puxar para cá, ó, o teu plano, caso você tenha necessidade de aumentar o seu cobrimento. Muito bem, câmera. Aqui nas câmeras, talvez seja até interessante você configurar esse botão primeiro antes de vir para o mapeamento, para que você já tenha a tua distância correta aqui de sobreposição e de distância entre linhas. Você coloca as medidas dos seus sensores aqui, tamanho da imagem e a distância focal. A distância focal do Mavic 2 é 10.26. Como aqui só fica uma casa depois do ponto, ele arredonda para 10.3. Colocou os dados da sua câmera aqui, para colocar os dados da câmera, você vai ter que vir aqui em Custom Camera, porque ele tem umas câmeras aqui, mas não são as câmeras dos drones DJI. Esse software não é específico para DJI, né? Você cria um mapeamento para qualquer drone que consiga importar um KML dentro dele. Então vamos lá, Custom Camera, tará. Aí você vem aqui para essa sequência aqui dos três risquinhos, aqui, e você vai dar um Save in Set no novo preset. Vai dar um nome para ele, no meu caso eu salvei aqui com o Mavic 2 Pro. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que nós tínhamos visto anteriormente. Então basicamente o plano está criado. Daí nós temos aqui no final uma estatística, que é a mesma estatística que aparece nessa aba aqui. Área, 3,69 hectares. Fotos para o cobrimento dessa área, 84. Intervalo de captura a cada 3,4 segundos. E a distância entre a primeira foto e a segunda foto de 17,9 metros. Distância entre intervalo de captura. Aqui nós temos algumas opções. Se você marcar a primeira opção, quando você jogar o teu plano para o mapeamento, veja que o final aqui ele muda, ó. 29, clicou aqui na primeira opção, colocando bastante bateria aqui. 9. Clicou aqui na primeira opção, olha, foi para 183. O drone vai fazer captura em hover. Quando ele chegar no ponto, ele vai parar. Até o próximo ponto ele para, até o próximo ponto ele para e assim por diante, para captura em hover. A segunda opção, se você clicar na segunda opção, você tem a opção de fazer o plano de voo cruzado.
A terceira opção, imagens paradas, eu nunca testei esse imagens paradas aqui. Mas eu imagino que é quando ele chega nesse vértice aqui, ele captura uma imagem. Não tenho certeza, eu nunca testei essa opção. Eu vou fazer um teste com ela qualquer hora, daí a gente pode trazer aqui os resultados. Mas a princípio não vamos marcar nenhuma das opções. E nós não queremos o rover e também não quero o voo cruzado. O voo cruzado até poderia deixar, né? Poderia deixar, acho que até vou deixar o voo cruzado, ele vai lá pro lit cruzado, não tem problema. Bom, então vamos deixar, né? Deixar aqui o cruzado, que vai ficar mais interessante aí para efeito do nosso tutorial. Então vamos passar aqui um checklist. Altura 100 metros, ângulo aqui, beleza, tudo certo. Agora o planejamento é muito rápido e muito prático de fazer no Keyboard Control. O que nós vamos fazer agora? Vamos mandar esse arquivo, vou gerar um arquivo KML aqui. A gente vem em File, salvar missão, waypoints em KML. Vamos pegar aqui área de trabalho, vou deletar esse aqui. Tutorial, só vou deixar como tutorial por enquanto. Salvar na área de trabalho, salvo. Vamos minimizar ele aqui. Ele veio parar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vamos abrir ele no Google. Então, o próximo passo, depois de criado aqui no Keyground, é abrir no Google. Por que abrir no Google? Porque aparecem umas coisas aqui que não interessam para o mapeamento. Por exemplo, o que aparece aqui que não interessa para o mapeamento? Esse plano de fundo aqui não interessa. Essas linhas aqui que estão subindo não interessam para o mapeamento. Esses pontos aqui, esses marcadores, eles não interessam para o mapeamento. O que interessa para o mapeamento? Percurso a percorrer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desmarcar isso, vamos desmarcar isso. O que nós vamos deixar ativo aqui? Somente o traçado. Aqui era o ponto de decolagem, ele sobe, pá. Só que no Google a gente vai ajustar isso aqui vai vir aqui para cima. Ele vai subir em linha reta e vai executar aqui. Tá, então o nosso plano está aqui, né? É só o que a gente quer, esse plano. Deixa somente o plano marcado, arquivo, salvar lugar como KML, aí tutorial aqui, eu vou colocar lit aqui na frente, porque já está pronto para ir para o lit, salvar, fechar aqui. Então, o tutorial é o antigo, né? O novo é esse daqui, que só tem o traçado. Mission Hub, o que a gente faz aqui? Missões, importar, escolher arquivo, área de trabalho, tutorial lit, abrir. Aqui não precisa marcar nada. Aqui, se você marcar essa opção aqui, ó, adicionar ação tirar foto, ele vai tirar uma foto em cada waypoint, mas não tem necessidade, porque nas configurações da missão ela já vai estar com essa especificação. Importar missão. Então, aqui está a nossa missão, importada, bonitinha, para o lit. O que nós temos que fazer agora aqui? Então, o primeiro passo, eu vou dar um F11 aqui para abrir a tela, para que apareça toda ela. Eu vou pegar dois pontos qualquer, vou dar a mãozinha aqui, selecionar este, segura o botão do Ctrl, seleciona o próximo, selecionei dois, eu vou mandar selecionar tudo, que é esse botão de seleção aqui. Ó, veja que todos eles ficaram ticadinhos de verde. Primeira coisa que a gente tem que corrigir quando vem para cá é o erro de altura. Veja que ele está com 500 metros. E não é 500 metros, é 100. Né? 100 metros. Aí a gente marca acima do solo, que é para ele seguir o relevo.
Aqui para baixo não precisa marcar mais nada, que velocidade de cruzeiro a gente vai configurar lá. Nós não vamos adicionar uma ação, porque nós temos a configuração para a imagem para a captura ser constante. Aplico, veja que eles já ganharam referência na sua altitude. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Daí tá, beleza? Vamos fechar aqui e vamos abrir as configurações. O que nós temos que deixar certo aqui das configurações? Eu vou só dar uma bagunçadinha aqui, porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Tá, métrica. O modo de direção tem que ser automático. Ação ao concluir, return to home. Modo de caminhamento, linha, sempre linha reta, porque se você quiser adicionar uma ação em cada waypoint aqui, linhas curvas ele não aciona. Velocidade de cruzeiro, aqui agora é interessante. Vamos voltar para o Keyground Control. Qual é a velocidade? Veja que... Vamos abrir aqui a calculadora. Qual que é a velocidade? Ele vai tirar foto a cada 3,4 segundos. E a distância entre as fotos serão a 17,09 metros. Né? Qual é a velocidade? Nós vamos pegar aqui, ó. 3,17,09 dividido por 3,4 igual. Ele está voando a 5,02647 metros por segundo. Certo? Se em 3,4 ele percorre 17,09, em um segundo ele vai percorrer 5,02. 5,02 vezes 3,6 igual a 18 km por hora. Então a gente volta aqui no LIT e a gente diz que a velocidade de captura dele é de 18 km por hora. Velocidade máxima entre o ponto que ele decola até chegar no primeiro ponto de decolagem e retorno de home ali, 50 km por hora. Aqui intervalo de captura de fotos. Aqui no intervalo de captura de fotos, nós temos que colocar esse intervalo aqui, ó, 3,4 segundos. Intervalo de captura de fotos, 3,4. 3,4 segundos. Tamanho da curva padrão, aqui desabilitado, fechar. Então está pronto. É isso daqui. O que a gente tem que fazer agora? Salvar a missão. Salvar. Missão. Teste. LIT. Mais. Keyground. Vou deixar só QG. Salvar. Daí agora o próximo passo é abrir isso daqui no LIT e mandar executar. Plano de voo. Vamos lá dar uma olhada no aplicativo do LIT como que ficou. Bom, aqui no LIT, nós vamos aqui no olhinho aqui, Waypoints, nós vamos mandar abrir e ele já está com, a missão já está aqui, ó. Missão LIT mais Keyground Control. Mando carregar, a missão já está aqui, ó. Então agora o que tem que fazer? Além das configurações padrão de voo, que nós não vamos verificar aqui, é só
chegar em campo com essa missão da forma que está aqui e clicar no botãozinho de iniciar a missão. Procedimento de iniciar a missão normal, como se faz nas missões de waypoints normalmente. Não precisa configurar mais nada aqui de waypoints, não precisa configurar mais nada, apenas configuração de retorno to home, balanço de branco, a verificação da velocidade do shutter, para que não se tenha arrasto, mas daí a gente vai deixar um assunto para o próximo vídeo, a questão de configuração de shutter, velocidade de shutter speed, para reduzir o arrasto na aerofotogrametria e aumentar a qualidade da imagem ortofoto, do processamento em geral. Pessoal, eu vou dar uma editada aqui nesse plano para exportar. Eu quero exportar esse plano aqui, ó, com as mesmas configurações, um plano mais simples, só para mostrar uma situação no LIT que é uma situação bem prática, para quando o terreno tem um pouco mais de ondulação e a gente quer deixar esse segmento do relevo um pouco mais afinado. Na verdade, a gente poderia até trabalhar com um cruzado. Só que como é um vídeo tutorial, a ideia aqui é só mostrar o funcionamento, então vamos fazer de uma forma mais prática. Então, tá, deixamos ele simples, o restante não vai mudar nada. Vamos exportar aqui o KML dele. Tutorial simplificado. Deixar aqui o tutorial simplificado só para saber que esse é o arquivo. Vou minimizar aqui. Abrir aqui, vou deletar esse link aqui que nós já não precisamos mais dele. Vamos abrir esse simplificado aqui. Fechar. Para a gente excluir as mesmas coisas que a gente excluía do anterior, que é apagar a pastinha aqui e apagar aqui e deixar habilitado somente o plano. Arquivo, salvar lugar como, área de trabalho, vou colocar agora aqui tutorial lit KML, salvar. Vou fechar aqui. Vamos abrir aqui o lit. Pegar aqui um novo aqui. Importar. Esse eu não vou nem jogar no lit, que eu só quero mostrar uma funcionalidade. Escolher arquivo. Tá. Vamos pegar aqui então tutorial lit, abrir, importar. Que deu? Será que salvamos o negócio errado? Provavelmente. Vou deixar aqui um novo. Vamos lá no lit de novo. Vou ver aqui, simplificado. Fechar. Isso daqui desmarcado, isso daqui desmarcado. Quero só isso daqui. Deixa marcado aqui. Arquivo. Deixa eu deletar esse tutorial lit daqui. Arquivo. Salvar lugar como. Área de trabalho. Tutorial lit. KML. Salvar. Fechar. Vamos pegar aqui o lit, missões, importar, escolher arquivo, tutorial lit, abrir.
cortar. Ó. Então, a ideia, pessoal, é a seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que... Tá, qual que é a ideia? Vamos imaginar que... Não, F... Opa, não é F10. F11. Vamos imaginar que esse terreno tivesse uma ondulação aqui no meio e que o drone precisasse sair daqui, subir e descer. Porque na configuração atual, ele sai desse nível, ele sobe ou desce em direção a esse nível. Então, o que nós faríamos? O LIT, ele sempre cresce a partir, se você vai inserir um waypoint, ele sempre insere em direção ao waypoint maior. Por exemplo, eu quero inserir um waypoint aqui no meio, eu clico no anterior, insert. Eu vou fazendo isso em todos eles. Insert. Não, aqui, só que aqui não é aqui, né? É no 5. Seleciono o 5 para inserir aqui, insert. Seleciona o 7, o 8 para inserir aqui, insert. Seleciona 8, 9, 10, o 11 para inserir aqui no meio, o 14, o 17 e o 20. Pronto, nós criamos waypoints no meio. A lógica, se quisesse inserir mais uma linha de waypoints aqui no meio, seria a mesma. 21 aqui, do 17 aqui, do 15 aqui, do 11 aqui no meio. A lógica seria a mesma. Agora o processo é o mesmo. Seleciona um waypoint qualquer, segura o botão do Ctrl, seleciona o outro, manda selecionar tudo, ajusta a altura para 100 metros, manda subir acima do solo, aqui não mexe em mais nada e aplica. Todos com a atribuição para os waypoints, inclusive os do meio. Daí viria em configuração e faria a mesma configuração que foi feito na configuração inicial. Essa demonstração é só para ajudar você a refinar o teu segmento de relevo. Caso o terreno seja um pouco ondulado e você queira que o caminho na linha de mapeamento seja o mais fiel ao terreno possível, você pode inserir no meio. Se quiser ainda inserir mais uma linha nesse meio aqui ou mais uma linha nesse meio aqui, é só clicar no waypoint e mandar inserir, que ele já vai fazer a inserção de mais uma linha no meio. Depois você tem que clicar nesse waypoint que foi inserido e nos demais, né, aplicar tudo para que ele fique correlacionado com o solo. Beleza?